Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos entrar às 7 horas no primeiro ano, 7h30, né? Estamos entrando agora. E meio-dia também estou retornando aqui o mesmo assunto. O assunto é trabalho, o assunto é do livro 2, do livro da Positivo On. Coloquei para vocês, né, esse livro. Agora vamos iniciar nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês, né, esse livro, para que a gente possa acompanhar. Mas quem tiver, né, já pode pegar, né, pegue seu caderninho, pegue seu livro, para que possamos iniciar a nossa aula. Vamos lá? Vocês estão vendo os slides aí? Sim. Então tá ótimo. Então vamos iniciar nossa aula de hoje, né, à luz. Trabalho de uma força. Bom, gente, muita gente pensa que trabalhar é apenas, né, de forma financeira ou de forma voluntária, né? Basicamente é isso. Mas o trabalho, na essência física, ele é a força que você utiliza e essa força que desloca, essa força que desenvolve um espaço percorrido. Então, ó, preste atenção aqui. Deixa eu só tirar aqui os áudios de algumas pessoas, aqui para não interferir na gravação. Eu acho que eu já tirei. Então, vamos lá. Então, o trabalho é isso. O trabalho de uma força. Quando você vai na academia, você levanta peso. Então, se você levanta, o peso é uma força. É o trabalho realizado pela força, peso. Se você anda, você desloca, você realiza uma força nas suas peças, das suas pernas no chão e você se movimenta. Isso é um trabalho. Né? Se você puxa algo elástico, é o trabalho realizado pela força elástica. Então, toda força ou vai realizar um trabalho ou simplesmente alguém vai forçar em você. Alguém vai te empurrar ou alguma coisa vai te empurrar. Então, você está recebendo o trabalho. Então, ou você realiza trabalho ou você recebe o trabalho. Isso aqui está no... eu acredito que é o capítulo 4, né, de vocês. Trabalho de uma força. Então, o ponto de partida, né, o arco e a flecha, são importante instrumento de guerra, a obtenção de alimentos em diversas tribos indígenas, como para os calapalos, que vivem na margem do rio Xingu, no Mato Grosso. Para lançar a flecha, é necessário tracionar a corda. Então, quando você vai lançar, você está tracionando, então a força de tração faz com que, né, realize esse trabalho. A enlogação momentânea em um arqueamento de madeira que compõe o arco. Ao soltar a corda, o arco tende a restituir seu formato natural, lançando a flecha em alta velocidade. Então, com base no conceito de força e seu conhecimento sobre arco e flecha, cite 2 fatores que influenciam a velocidade adquirida pela flecha. Então, no caso, o que é que faz adquirir? A elasticidade, a força elástica, o trabalho realizado por você, né, que puxando isso aqui, a força elástica da flecha, faz com que a flecha adquira velocidade ou tenha deslocamento. Né? Explique por que a velocidade da flecha depende da força aplicada e a deformação do arco. Claro, quanto maior a força, maior vai ser a velocidade. Então, bem aqui, né, o início, matéria e energia certamente são os principais objetos de estudo da ciência da natureza, pois estão presentes em praticamente tudo que é estudado na química, na biologia, na física. Observe abaixo o que mostra alguns processos e transformações de energias envolvidos e os materiais ou substâncias relacionados. Então, nós temos aqui os objetivos, né, compreender
o conceito de trabalho de uma força, determinar o trabalho de forças constantes e variáveis, definir a potência e o rendimento, resolver situações, problemas que envolvem potência e rendimento. Então, é justamente essas coisas que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, nós temos aqui, lembrando que trabalho e energia estão associados, tá, gente? Se você está realizando trabalho, você está gastando energia. Por exemplo, aqui, ó, no processo da fotossíntese, no caso, para que a planta se alimente, ela tem que receber aquela energia do sol. Isso é trabalho que está sendo, que ela tem que realizar quando ela recebe para promover essa fotossíntese. Combustão também tem energia e trabalho associado. Nós temos aqui a geração de energia elétrica, que ela funciona através das transformações de energia mecânica e elétrica. O movimento da turbina gera energia elétrica. Então, nós temos trabalho e energia associado. Usinas termoelétricas, o vapor quente produz energia elétrica na usina termoelétrica. Então, trabalho e energia estão sempre associados. Tá ok? Eu vou ler esse pequeno texto bem aqui para que possamos iniciar o nosso estudo, tá? Trabalho é uma palavra usada tanto na física quanto em nosso cotidiano. Informalmente, o termo trabalho é sinônimo de tarefa, profissão ou ofício, como eu havia falado. Na escola, por exemplo, quando o professor passa um trabalho, os alunos devem realizar a tarefa segundo regras determinadas. Para a economista, trabalho é atividade humana, considerada um fator de produção. Além destes contextos, a palavra trabalho é bastante utilizada em diversas expressões, como trabalho forçado, trabalho infantil, trabalho em equipe. Assim como trabalho, energia também é um termo, com uma aplicação científica e popular. Coloquialmente, pode ser usado com um sentido de disposição, vigor ou firmeza, conforme as frases a seguir. O triatleta mostrou muita energia ao longo da competição. Ou aquele técnico comanda seu time com muita energia. Então, repare que o termo energia e trabalho a gente utiliza muito e que são termos que são grandezas, físicas. Então, vamos lá, dar o início ao capítulo. Não sei se vocês já conseguiram acompanhar no livro essas páginas aí. Ó, trabalhos de forças constantes. Então, o que são esse trabalho? Lembrando que trabalho e energia são grandezas distintas, mas elas são iguais numericamente. Tanto o trabalho quanto a energia, elas são iguais numericamente, inclusive, elas têm a mesma unidade. Qual é a unidade do trabalho e da energia? Em homenagem a esse rapaz aqui, ó. Peraí, deixa eu desligar o áudio desse ser humano aqui. Ai, ser humano, por favor. Peraí. Ah, já não tá mais. Então, vamos aqui. O nome desse rapaz é James Prescott Joule. Foi um dos físicos que tratou o conceito de energia. Então, em homenagem a James Joule, em homenagem a ele, nós temos a unidade de trabalho e energia como Joule. Então, olha só, trabalho e energia são grandezas distintas, mas mantêm íntima relação entre si, tanto que tem a mesma unidade de medida, que no SI, Sistema Internacional, que é Joule. O nome dessa unidade é em homenagem ao James Joule Prescott, industrial inglês, que também desenvolveu atividades científicas. Então, vamos lá. Trabalho é uma grandeza escalar definida pela quantidade de energia transferida de um sistema a outro, transformada de um tipo em outro. O trabalho é representado por Tauta, que essa aqui é a grandeza, é medida em Newton vezes metro, porque é força vezes deslocamento.
ou mais comumente como joule. Então, a unidade do trabalho nada mais é do que Newton vezes metro por joule. Tá ok? Então, olha só. A fórmula do trabalho, força vezes o deslocamento, esta fórmula é válida se a força ela for constante, tá, gente? Se a força for constante, eu posso considerar que a fórmula é essa, força vezes deslocamento, FD. Né? A fórmula do trabalho é essa, FD, 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 FD. É a fórmula do trabalho. Vamos lá. Continuar. Mais ou menos assim, gente. Vê se tu consegue, antes de passarmos, se o trabalho ele é positivo, isso significa dizer que você está realizando o trabalho. Se o trabalho é negativo, você está recebendo o trabalho. Exemplo, imagina que essa moça aqui, ela esteja andando para frente. O trabalho que ela está exercendo para frente é positivo. Mas o atrito que faz ela parar, o trabalho vai ser negativo. Ou seja, ela está recebendo o atrito, fazendo ela parar. Quando ela está indo, o atrito faz ela parar. Então, o trabalho é negativo. Está contra o movimento. Agora, se eu estou realizando o trabalho para eu andar e ela está realizando o trabalho para ela andar, então o trabalho passa a ser positivo. Quando você joga o corpo para cima, eu vou jogar esse estojo para cima. Quando sobe, subiu, está contra a gravidade. Então, na subida contra a gravidade, o trabalho é negativo. Agora, quando desce, desceu, o trabalho é positivo, porque está a favor da gravidade. Então, o trabalho, o que vai determinar se é positivo ou negativo, é justamente o sentido, tá? O sentido que determina se é positivo ou se ele é negativo. Deixa eu ver aqui. Repara que essa aqui é a fórmula. No livro, ele representa essa fórmula aqui. Trabalho é igual a força vezes o espaço. Então, a força para ele puxar isso aqui, a força para ele puxar isso aqui, terá um espaço. Esse espaço eu posso também chamar de esse espaço eu posso também chamar de deslocamento, tá? Então, a fórmula pode ficar assim, trabalho, isso aqui, trabalho, eu estou escrevendo com o dedo, tá, gente? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, trabalho é força vezes o deslocamento, podendo ser positivo ou podendo ser negativo. Então, trabalho, FD. Trabalho, FD, 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 força vezes o deslocamento, ou força vezes o espaço, como você preferir. Se o trabalho, tá bem aqui, se o trabalho de uma força aplicada no mesmo sentido do deslocamento, então se eu estou trabalhando e eu estou no mesmo sentido do deslocamento, eu vou chamar de trabalho motor. Exemplo, o deslocamento desse corpo caindo é motor. Por que é motor? Porque está no mesmo sentido da gravidade. No mesmo sentido do trabalho. Trabalho motor. A força da gravidade realizou trabalho. Agora, se for contra a gravidade, contra o trabalho vai ser chamado de trabalho resistente. Trabalho resistente. Gente, eu sugiro no livro de vocês que vocês coloquem bem aqui. Isso aqui não é. Isso aqui é um igual, né? Isso aqui é um igual. Tá. Então, se é igual,
esse trabalho aqui que essa pessoa está fazendo aqui, o trabalho que essa pessoa está fazendo é positivo. É um trabalho positivo. Agora, existe bem aqui um atrito. E esse atrito aqui, o trabalho será negativo. Ou seja, o trabalho da pessoa é positivo, motor. O trabalho do atrito, que não deixa essa caixa andar, o trabalho é negativo. Ok? Então vamos aqui. Só um instante aqui. Então vamos aqui. Aqui, ó, existe também esse trabalho aqui, como eu falei, sai daqui, negativo. Qual é o trabalho negativo? Ó? A força de atrito aplicada pela superfície em uma caixa em movimento realiza um trabalho resistente, por isso que vai ser negativo. Então, o trabalho FD ou o trabalho F espaço vai ser o quê? Negativo. Mas quem? Esse trabalho da força de atrito. Mas olha só, existe também duas forças que eu acredito que o professor Paulo vai ensinar para vocês sobre as forças e tal, que é a parte dele, que é antes de trabalho. Ele deve ensinar isso amanhã, sobre essas forças aí. A força que puxa os corpos para baixo é chamada de força peso. Você falou comigo ou só falou? É o peso. E a força que o chão exerce sobre essa pessoa, bem aqui, o contato dessa pessoa, perdão, que ela tem no chão, essa força aqui é chamada de normal. Nesse caso, tanto o peso quanto a normal, elas estão neutras nessa situação. Não sei se você está percebendo aí que são neutras. O peso está puxando para baixo e a normal empurra ele para cima. Mas a caixa está indo para o sentido que ele está puxando. Ou seja, não está nem a favor e nem contra o movimento dele. Então, se não está nem a favor e nem contra o movimento dele, não tem trabalho. O trabalho vai ser zero. Ou seja, toda vez que o ângulo formado, olha o ângulo aqui formado aqui, ó. Olha o ângulo formado. Aqui são as forças normal e peso. Esse aqui é o deslocamento. Vai formar o ângulo de 90 graus. Então, toda vez que o ângulo formado entre o trabalho realizado, nesse caso, por essa pessoa, e a força, se não está nem no mesmo sentido, a força com o trabalho, e nem sentido oposto, o ângulo for 90 graus, isso quer dizer que o trabalho vai ser zero. Ou seja, tanto a normal quanto o peso não vai nem feder e nem cheirar. Então, o trabalho vai ser zero. O trabalho será zero. Então, vamos lá. O trabalho de uma força perpendicular, ou seja, 90 graus, ao deslocamento. Se ele desloca para frente e o peso é para baixo e a normal é para cima, então o trabalho realizado por uma força perpendicular ao deslocamento é nulo. Então, revisando aqui, no primeiro caso, continua aí, né, gente? Vocês estão aí? Para mim tá parada a imagem. Parou a imagem?
Parou. Tipo assim, tá no meio das duas, sabe? Vocês estão escutando, gente? Alô, alô? Sim. Mas vocês estão vendo aí a imagem, não estão? É porque, tipo, as duas estão aparecendo ao No mesmo meio. tempo. Tipo, tá no meio das duas. Deixa eu continuar aqui, gente. Olha só. Tá, acho que voltou. Voltou? Deixa eu continuar aqui. Para revisar o trabalho realizado por uma força constante, se for no mesmo sentido do deslocamento, é obtido pelo produto da intensidade e tal. Então, olha só. Se tiver no mesmo sentido, o trabalho é motor. Então, o trabalho é positivo. Se for no mesmo sentido, o trabalho é positivo. Se o trabalho realizado por uma força for no sentido contrário ao deslocamento, tipo aqui o atrito, é obtido pela força vezes o deslocamento, só que o sinal vai ser negativo. Agora, se o trabalho realizado por uma força perpendicular, exemplo, normal e peso, se o trabalho e as forças formarem 90 graus, então o trabalho vai ser zero. Então você tem que ver qual é o sentido desse deslocamento, qual é a força que você vai trabalhar. Então eu vou perguntar para vocês aqui para revisar, gente. Olha aí. Se você estiver puxando um caixote, o trabalho que você puxa o caixote, a força e o deslocamento, o FD, o trabalho vai ser positivo ou negativo? Positivo ou negativo? O trabalho vai ser positivo. Agora, o trabalho realizado pelo o atrito que não deixa você puxar o caixote, o trabalho vai ser negativo. E o trabalho realizado quando você puxa o caixote pela normal e pelo peso, ou seja, que não está interferindo de você puxar esse caixote, o trabalho vai ser zero. Lembrando que o ângulo aqui é... Gente, eu peço que vocês desliguem os áudios, tá? Por favor. Você quer perguntar? Pergunte. Antônio, você quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Tá bom, então. Então, vamos lá. É que eu vi uma mãozinha aqui. Lembrando que o ângulo formado aqui, quando você puxa esse caixote, o ângulo formado é de 0 graus. O ângulo formado pela força de atrito com você é 180 graus. E o ângulo formado entre o peso e a normal e você que está puxando é de 90 graus. Né? A fórmula, na verdade, é trabalho FD vezes cosseno do ângulo. E quando você joga esse cosseno desse ângulo, é que você vai saber se o trabalho vai ser positivo, negativo ou zero. Mas eu já estou te dizendo, através do contexto, quem vai ser positivo, quem vai ser negativo e quem vai ser zero. O livro está dizendo isso a vocês. Mas, como é que você sabe, matematicamente, como é que vai ser positivo, negativo ou zero? Você vai saber através, né, do cosseno. Cosseno de 90 graus é zero. Por isso que o trabalho deu zero. Entendeu? A fórmula, na verdade, do trabalho não é só FD. A fórmula, na verdade, é essa aqui, ó. Essa aqui. Trabalho, FD, FD cossando. Perdão, FD cossando já. FD cosseno de um determinado ângulo. Gente, a minha letra não é feia, vocês me conhecem. Vocês me conhecem, estudam comigo, mas no dedo é diferente, tá? Pelo dedo é diferente. Então, trabalho FD, cosseno do ângulo. Como é que você vai ver, então, isso? Olá, professora Janice, seja bem-vinda.
Tenha um bom dia. Então, o FD aqui. Como é que você vai saber se é positivo ou negativo? Bom dia, professor. Desculpa, estava fechado o meu som. Bom Não, dia. bom dia, fique à vontade, professora. A sala é sua. Obrigada. De nada. Olha só. Então, se o trabalho... Por que o trabalho lá, naquela primeira situação, deu positivo? Por quê? Porque o cosseno de 0 graus, que é na primeira situação, cosseno de 0 graus é 0. É 1. Então, na primeira situação, quando você puxa o caixote, é por isso que deu positivo. Porque cosseno de 0 graus é positivo. Na segunda situação em que há o atrito bem aqui, o ângulo formado é 180 graus. Então, se é 180 graus, cosseno de 180 graus é menos 1. Então, é por isso que deu negativo. Por isso que vai dar menos 1. Por isso que o trabalho realizado pela força de atrito é negativo. Porque o cosseno de 180 graus é menos 1. E na outra situação, o trabalho realizado pelo peso é normal, no caso do puxão do caixote, deu 0 por quê? Porque o cosseno de 90 graus é 0. Só que aí, eu não vou colocar esse cosseno aqui. Basta eu colocar o sinal positivo, o sinal negativo e colocar o valor 0. Né? E colocar o valor 0. Então, tá aqui, ó, como eu falei para vocês. Agora, se o ângulo não seja nem 0, nem 90 e nem 180, ser um ângulo qualquer, ser o ângulo oblíquo, você vai ser obrigado a colocar, né, a fórmula aqui. Olha aqui o cosseno aqui aparecendo. Você vai ser obrigado a colocar a fórmula do cosseno, que é trabalho FD cosseno de θ. Né? FD cosseno de θ. Certo? O trabalho de vários corpos, tem várias pessoas trabalhando uma força-tarefa, como o Colégio Amazônia está fazendo, como os alunos estão fazendo, que é uma força-tarefa. Como é que é o trabalho total de todo mundo? Eu vou somar o trabalho de todo mundo e eu vou saber qual é o trabalho. Certo? Gente, o trabalho realizado bem aqui, nessa questão bem aqui, essa pessoa andando de bike. Olha a luz. Essa pessoa andando de bike aqui para a gente finalizar, que já está batendo já o horário. Então eu tenho que entrar em outra sala. Então, para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá aqui essa pessoa aqui, essa ciclista. Ela deslocou 100 metros e a força motora dessa ciclista é 100 newtons. É a força dela. A força de atrito é 100, é 60. A força peso é 800. E a força normal é 800 também, porque é igual. Então, essa força motora bem aqui, que ela aplica, aqui é 100. A força motora é 100 newtons. A força de atrito é 60. Qual é o resultado dessa força aqui? Dessas duas forças? Se um puxa com 100 para cá e a outra puxa com 60, se ela tem a força motora é a força da perna dela. É 100 newton. Mas o atrito é 60. Qual é a força resultante aqui? O resultado dá quanto? 100 menos 60 dá quanto isso? 100 menos 60, isso aqui dá